Meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de 1 a 14. Nós estamos na nossa série de mensagens sobre as cartas pastorais. E essa carta que nós iremos estudar a partir de hoje é uma carta muito significativa, uma carta muito importante, porque foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. O apóstolo Paulo estava preso, já era um idoso, estava doente, estava preso em Roma, e ele escreveu essa carta. Por isso essa carta é uma carta muito pessoal. O apóstolo Paulo abre seu coração. O apóstolo Paulo tem muita coisa a nos ensinar a partir desse texto. É muito significativo, então. São as últimas palavras de Paulo. Diz assim o texto, capítulo 1, do verso 1 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com a consciência limpa, porque, sem cessar, lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas, estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe o nosso coração à luz de sua palavra. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem com o tema A Fé Não Fingida. O apóstolo Paulo, como eu disse, estava preso. O apóstolo Paulo estava nos seus últimos dias de vida quando escreve essa carta. Por isso, as suas palavras são palavras significativas. E nós vamos ver neste capítulo que a fé não fingida habitava em Paulo. É muito interessante como Paulo começa esse texto. Pode ser que os irmãos olhem e achem que esse início de texto é muito parecido com a saudação que ele faz em outras cartas. Mas precisamos levar em consideração que é a última vez que Paulo está escrevendo. E ele vai dizer o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus. Veja, Paulo está dizendo que ele era um apóstolo pela vontade de Deus. O que Paulo está dizendo é que ele não era um apóstolo simplesmente por sua própria vontade. Ele não era um apóstolo simplesmente porque ele desejou ser um apóstolo, mas ele é um apóstolo porque Deus o designou para isso, Deus o vocacionou para isso, Deus o comissionou para isso. E é tão interessante essas palavras de Paulo aqui nesse momento, porque Paulo, como eu disse, está preso, está doente, está próximo da morte, mas mesmo assim
assim, ele faz uma reflexão da vida, ele olha para trás e ele tem satisfação de dizer: eu sou um apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Paulo não faz uma reflexão da vida olhando para trás e pensando assim: meu Deus, eu tentei fazer tanto a tua vontade, olha onde eu parei. Meu Deus, eu preguei o que preguei, viajei o que viajei, fui perseguido como fui perseguido, passei por tantas coisas, e olha onde eu parei para tentar fazer tua vontade, Senhor. Paulo não se lamenta da sua vida, nem do fim da sua vida. Pelo contrário, Paulo olha para trás e diz: eu sou um apóstolo pela vontade de Deus. Então Paulo marca um ponto da sua caminhada. Ele era o que era porque Deus o chamou e o vocacionou para isso. Mas ele seguiu seu ministério não apenas olhando para o passado, entendendo que a sua vocação era uma vocação de Deus, mas ele tinha uma expectativa futura. E ele vai dizer isso em sua saudação. Ele vai dizer que ele era um apóstolo pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus. Então Paulo olha para trás, sabe que ele é um vocacionado de Deus, que sua vida é outra vida a partir do encontro com Jesus em Damasco. Ele foi vocacionado e comissionado para ser um missionário, um apóstolo do Senhor, mas ele segue seu ministério olhando para frente, porque ele sabe que é uma promessa de vida, é uma promessa de vida eterna em Jesus Cristo. Portanto, Paulo está próximo desta vida, mas ele olha para trás não com lamento, porque ele sabe que está próximo de receber a sua coroa e de viver com o seu Deus para toda a eternidade. Isso é algo extraordinário, porque uma fé não fingida nos movimenta, nos move de um ponto de início, de um ponto de partida, onde essa fé foi compartilhada aos nossos corações, onde o Deus Todo-Poderoso, a partir do seu Espírito, toca em nós e desenvolve a fé em nós, e ela tem um ponto de partida que nos conduz a um ponto de chegada, que é a vida, que é a glória, que é a eternidade. Nós precisamos entender estas duas realidades, nós precisamos entender essas duas verdades, porque se a fé iniciou em nós, num ponto no passado, essa fé nos movimenta e nos move até o ponto de chegada, a glória, a eternidade com o Senhor. Por isso, a nossa vida aqui no meio se torna uma vida transformada, se torna uma vida santificada, se torna uma vida diferente, porque sabemos que alguém começou uma boa obra em nós e Ele é fiel para cumprir. Não vivemos mais como aqueles que não sabem de onde viemos, não vivemos mais como aqueles que não sabem para onde estão indo. Nós sabemos que somos de Deus, estamos indo para Deus, para a glória do nome dEle. Isso faz toda a diferença na vida. Por isso Paulo pode olhar para a sua condição de doente, de idoso, de alguém que está próximo da morte e dizer: eu sou um apóstolo de Jesus, e seguir na promessa da vida que está em Cristo. A fé não fingida é uma fé que habitava em Paulo, uma fé que veio de Deus. A fé não fingida sabe que a vida está em Cristo Jesus, a vida real está em Cristo Jesus. A fé não fingida marca esse início, esse fim, e faz com que essa vida vivida aqui no meio, que a vida que nós estamos vivendo, de fato seja uma vida em abundância, de fato seja uma vida real, porque nós sabemos de fato aonde e para onde nós estamos indo. Portanto, essa fé nos movimenta do ponto de partida ao ponto de chegada, do ponto do início da fé ao ponto da coroa. Meus irmãos, isso é extraordinário. Paulo ainda vai dizer que essa fé não fingida é uma fé que não é solitária, porque no meio do caminho nós encontramos amigos, no meio do caminho nós encontramos companheiros, no meio do caminho nós fazemos discípulos e somos discipulados. A fé não fingida é uma fé compartilhada, é uma fé onde caminhamos juntos. Nesse sentido, a vida cristã nunca é uma vida solitária, nunca estamos sozinhos, nós não estamos indo em direção à glória, à eternidade, sozinhos. Há uma multidão de irmãos que caminham no mesmo caminho, que chegarão no mesmo destino, e esses irmãos são irmãos que precisam compartilhar conosco
a vida. É isso que Paulo faz, porque ele vai dizer, e ele escreve essa carta para o seu amado filho Timóteo. Ele diz que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de vocês nas minhas orações de noite e dia. Lembro das suas lágrimas, estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. A fé não fingida é uma fé não solitária, ela encontra amigos, ela encontra companheiros, e Paulo encontra Timóteo, e Timóteo encontra Paulo. A fé não fingida, meus irmãos, pode começar de forma diferente na nossa vida. Com Paulo começa no caminho de Damasco, com Timóteo começa uma fé que é compartilhada por sua mãe e por sua avó. O ponto de início é diferente, mas o ponto de chegada é o mesmo. Estamos indo para o mesmo lugar. Isso significa, meus irmãos, que estamos numa mesma estrada, na estrada da vida. Nós chegaremos no mesmo lugar, na eternidade. Por isso encontramos amigos fazendo a mesma viagem. Por isso encontramos amigos fazendo a mesma viagem. E com esses amigos choramos, com esses amigos nos alegramos, com esses amigos sentimos saudades, com esses amigos há uma vontade enorme do reencontro, mas com esses amigos um dia também nós nos despedimos. Um até breve, um até logo, um até o céu. É exatamente isso que Paulo faz aqui com Timóteo. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, eu lembro das tuas lágrimas, eu lembro das suas lágrimas, eu lembro da tua emoção, eu lembro como você se emocionava. Eu também estou ansioso, Timóteo, para estar com você. Eu preciso de você, porque eu quero transbordar mais uma vez em alegria. A fé não fingida, ela transforma pessoas diferentes em amigos de uma mesma caminhada. Pessoas que não se conheciam, mas que descobrem que têm o mesmo pai, têm a mesma casa, têm o mesmo sangue, foi alcançado pela mesma graça, têm a mesma fé, estão indo para o mesmo caminho. É extraordinário o cristianismo, porque nós aprendemos o que é de fato viver uma vida em amizade, viver uma vida em cumplicidade, em companheirismo. A fé não fingida é uma fé que não é solitária. Ah, pastor, eu tenho muita fé, mas eu não compartilho de vida. Suspeite da tua fé. Ah, eu tenho muita fé, mas eu não consigo me relacionar com ninguém. Tem alguma coisa de errado. Porque a fé que nós compartilhamos nos move para o outro. Porque nós precisamos uns dos outros. Deus constituiu uma igreja onde nós fazemos parte como membros. E a Bíblia diz que cada um edifica a vida um do outro. Isso significa que nós precisamos uns dos outros. Portanto, meus irmãos, a fé não fingida não é uma fé solitária. Essa fé não fingida habitava em Timóteo. O verso 5 vai dizer assim: lembro da fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou certo que habita também em você. Essa fé também habitava em Timóteo. Mas o que estava acontecendo com Timóteo? Timóteo estava decepcionado. Timóteo estava frustrado. Timóteo estava chateado. Timóteo estava olhando para a vida e para o contexto que ele vivia, e ele havia então se acovardado do seu próprio ministério. Mas por que, meus irmãos? Timóteo não estava aqui simplesmente com dificuldade de pagar uma conta aqui, outra ali, ou com um filho enfermo, ou alguma situação assim. Não, Timóteo estava olhando para a sua própria circunstância, olhando para a história do cristianismo, estava vendo um poder inimigo enorme, esmagando, espremendo a igreja, matando pessoas, inclusive prendendo Paulo,
e apóstolo Pedro. Essa carta aqui é uma carta que está envolta, é uma carta que está dentro do contexto da primeira grande perseguição do Império Romano. Nero, um louco, alucinado, coloca fogo em Roma. E dos 14 bairros que existiam em Roma, 10 pegam fogo, são destruídos totalmente, ficam 4 de pé. Os 4 que ficam de pé eram 4 bairros que moravam cristãos e judeus. Nero, então, alucinado, o que ele faz? Coloca a culpa nos cristãos. E a partir daí começa a grande perseguição do Império Romano contra o cristianismo. Pedro é preso e crucificado de cabeça para baixo. Apóstolo Paulo é preso e decapitado. Timóteo está olhando por essa circunstância e sua fé, então, começa a esfriar. Timóteo está olhando para essas circunstâncias e ele dá um passo atrás no ministério, porque seguir um ministério dessa forma não é tão simples, não é tão fácil. Mas o velho Paulo, o maduro Paulo, o Paulo que está na prisão, o Paulo que passou por todas as perseguições, que está ali glorificando a Deus, mesmo doente e sabendo que vai morrer, ele ainda tem uma última preocupação. Ele não poderia deixar o seu filho amado Timóteo, o seu companheiro de caminhada, para trás. Ele deveria encorajá-lo, ele deveria exortá-lo, ele deveria motivá-lo a prosseguir, mesmo diante das dificuldades da vida, mesmo diante das circunstâncias. Por quê? Porque houve um chamado, mas há um ponto final de chegada, e todos aqueles que a fé não fingida começou, vai chegar neste lugar. Então Timóteo precisava se mover em direção à glória. Timóteo precisava se mover em direção ao seu chamado. Por isso Paulo escreve, diz: Timóteo, tenha coragem, Timóteo, prossiga, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de Cristo, não se envergonhe de mim mesmo, que estou aqui na prisão. O que Paulo está fazendo para Timóteo e que mostra para nós, meus irmãos, que uma fé não fingida pode muitas vezes se esfriar. Uma fé não fingida pode muitas vezes se desanimar diante das dificuldades. Uma fé não fingida pode, de tempos em tempos, passar por um problema aqui, uma oscilação ali, mas ela precisa ser despertada, ela precisa ser exortada, ela precisa ser encorajada, ela precisa ser motivada, porque a vida não acabou, o jogo não acabou, e o jogo só acaba na glória. Às vezes nós estamos entregando os pontos, às vezes nós estamos entregando a nossa própria vida, o chamado de Deus, aquilo que Deus fez, por conta das barreiras e das dificuldades que nós nos deparamos. Mas a vida não acaba nos obstáculos, porque a Bíblia diz que todos os obstáculos foram derrotados em Cristo Jesus na cruz. Ele derrotou a morte, ele derrotou o último inimigo. Portanto, nós passaremos por todos os obstáculos e chegaremos na vida. Paulo sabia disso, por isso ele escreve para Timóteo e diz: Timóteo, embora a fé se esfrie, ela precisa ser encorajada. E ele vai dizer no verso 6, por essa razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. O que Paulo está tentando fazer é acender de novo a chama do coração de Timóteo e dizer: Timóteo, eu impus as mãos sobre você, porque também você foi vocacionado por Deus para o ministério. Não abra mão disso, não dê um passo atrás, não fique com medo das circunstâncias, mas prossiga. Faça o teu ministério, acenda de novo a chama de Deus dentro do teu coração, porque Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo então diz para Timóteo: Timóteo, prossiga. Timóteo, não se envergonhe da fé. Verso 8, ele diz: portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. O que Paulo está dizendo para Timóteo é: Timóteo, presta atenção, Timóteo.
De alguma forma nós completamos a obra de Cristo. Olha para o teu Senhor. Ele parou na cruz. Ele morreu na cruz, injustamente, por amor da igreja, por amor à sua vida. Olha para a cruz, Timóteo. O teu Senhor sofreu em favor de você. Portanto, Timóteo, não se envergonhe da sua fé, não se envergonhe do testemunho do seu Senhor, não se envergonhe de mim mesmo que estou preso, mas pelo contrário, participe desta obra comigo, sofrendo a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo então chama Timóteo a entender que a vida cristã é uma vida de muitas vezes que vai se parecer com Cristo, também na dor, também no sofrimento, também na perseguição. Mas Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, não se envergonha dessas coisas. Essa fé, Timóteo, que você tem no teu coração não é por causa de você. Ele vai dizer: essa fé não é por causa de nós. Verso 9, verso 11, ele diz isso: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. O que Paulo está dizendo a Timóteo é: Timóteo, veja, essa fé que habita em você, ela não é fingida, ela é uma fé sobrenatural, porque ela não vem de você mesmo. Essa fé, ela vem do próprio Deus. Timóteo, não é por causa de você o Evangelho, não é por causa das suas obras, mas o teu chamado, a tua vocação, não é pelo aquilo que você faz de bom, mas é uma santa vocação desde a eternidade. O que Paulo está dizendo para Timóteo é: Timóteo, presta atenção, amigo, não esqueça de algo que é importante. A tua vida não começou quando você creu. Você estava desde a eternidade no pensamento de Deus. E Deus te criou para o seu louvor e para a sua glória. Ele te vocacionou para o santo ministério. E Ele vai cuidar de você até o fim. Não é por causa das suas obras. A tua santa vocação é por causa da determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. E quando nos foi dada essa graça, antes dos tempos eternos, o que o texto está dizendo é que na mente de Deus, todas essas coisas já estavam planejadas e programadas, mas era necessário que acontecesse no tempo e na história. Por isso foi manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a mortalidade, mediante o Evangelho. Paulo está dizendo: Timóteo, a fé não é por causa de você, e essa fé vai gerar dor. Verso 12 ele diz: e por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Paulo está dizendo para Timóteo que uma fé não fingida, ela gera dor, ela gera sofrimento, ela gera angústias, ela gera muitas vezes incompreensões, mas essa fé não fingida, ela encontra uma base, ela encontra um fundamento, ela encontra respostas numa pessoa. Por isso a fé não é medida pela quantidade, mas pelo seu objeto. O importante da fé não é o quanto nós achamos que as coisas boas vão acontecer. O importante da fé é em quem nós cremos. A fé não não significa que eu creio tanto que Deus vai fazer isso na minha vida. Aí quando Deus não faz, aí a fé esfria. A fé não está
baseado e fundamentado nas circunstâncias, nos objetos, nas nossas vontades, naquilo que queremos. A fé precisa estar baseada e fundamentada em uma pessoa, Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo diz: eu sofro, Timóteo, eu sofro estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. É extraordinário isso. Olha o que Paulo está dizendo, meus irmãos. Paulo não está dizendo assim: eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para me tirar da prisão. Eu sei em quem tenho crido e Ele é poderoso para mover e remover as circunstâncias. Eu sei que tenho crido que Ele é poderoso para fazer com que minha vida seja de uma forma diferente do que está hoje. Não é isso que ele está dizendo. Ele diz: eu sei em quem tenho crido e Ele é poderoso. Para quê? Para guardar aquilo que me foi confiado. A preocupação de Paulo é em ser fiel a Deus. O que Paulo está dizendo a Timóteo é: Timóteo, eu sei que eu estou nessa condição, eu não apostato da fé, eu não abro mão da minha fé, eu não abro mão do Evangelho, não porque eu tenho força em mim ou tenho poder em mim mesmo, mas eu confio e creio naquele que é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado. A grande preocupação de Paulo não era se é sair da prisão ou não. Não era se ele seria decapitado ou não. A grande preocupação de Paulo é chegar no fim com o coração do início. É chegar no fim sendo fiel ministro. É chegar no fim com a mesma fé, não fingida. Por isso ele se preocupa. E aí ele vai dizer: mantenha, Timóteo, o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. O que Paulo está dizendo é: o mesmo Cristo que é poderoso para fazer com que eu possa guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia, até o último dia, também Ele é poderoso para enviar o seu Espírito que habita em nós, para fazer com que você também guarde o que lhe foi confiado. E o que lhe foi confiado, as Escrituras diz: as sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus. O que Paulo precisa guardar? As sãs palavras. O que Timóteo precisa guardar? As sãs palavras. Qual é o nosso maior tesouro na vida, meus irmãos? É as sãs palavras. O nosso maior tesouro na vida não é a nossa conta no banco, por maior que ela seja. O nosso maior tesouro na vida não é as propriedades, os imóveis que Deus nos permite ter, por mais caro que seja. A nossa maior herança na vida não é os bens móveis que o Senhor nos permite ter. A nossa maior herança na vida são as sãs palavras. São as sãs palavras que nos apontam para Cristo, que nos garantem a glória, que são lâmpadas para os nossos pés aqui, agora. É ela que nos fazem ser parecidas com Cristo. É elas que transformam a nossa vida em casa. É elas que nos fazem ser melhores pais, melhores mães. São elas que conduzem a nossa vida até o último dia. O que Paulo estava preocupado era manter as sãs palavras. E ele diz: Timóteo, o Espírito Santo que habita em nós, também guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Meus irmãos, a fé não fingida, ela não nos decepciona, porque ela é baseada em Cristo. Mas essa fé não fingida, ela não habita em todos. O verso 15, Paulo vai dizer isso: você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram,
Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. O que Paulo está dizendo é: esses homens aparentemente tinham fé, mas a sua fé era uma fé fingida. E por que era uma fé fingida? Porque diante agora da perseguição, diante agora de um império contra nós, eles nos abandonaram. Eles abandonaram a fé. Por conta das circunstâncias ruins, por conta dos problemas que vieram contra a igreja, eles abandonaram a fé, eles se compactuaram com o mundo, eles apostataram. O que Paulo está dizendo é que a fé não fingida não é algo que habita em todos aqueles que dizem que é crentes, não habita em todos aqueles que dizem que é cristão. Porque habitava também em Hermógenes, em Fígelo, mas esses abandonaram Paulo, abandonaram a fé, abandonaram o próprio Cristo. Portanto, a fé não fingida não habita em todos. Por isso, a gente precisa do poder de Deus para guardar a fé que um dia nos foi confiado. Porque aquele que de fato tem uma fé não fingida, ele teve um ponto de partida, ele vai ter um ponto de chegada. Se alguém para no caminho, é porque sua fé é uma fé fingida. Deus não chama para andar apenas uma milha. Deus não nos chama para andar apenas alguns passos. Deus nos chama para uma aventura chamada vida, que só pode ser vivida em Cristo. E só essa vida chegará na coroa, na glória e na eternidade. Essa fé que não é fingida pode habitar perfeitamente em pessoas comuns. Ela não apenas habitava em Paulo, ela não apenas habitava em Timóteo, mas o texto diz que habitava em Lloyd, a avó de Timóteo, no verso 5. Ela também habitava em Eunice, mãe de Timóteo, está no verso 5. Ela também habitava em Onesíforo, que está no verso 16. Onesíforo também habitava nele. E essa mesma fé pode habitar em nós. Essa mesma fé precisa habitar em mim e precisa habitar em você. Essa fé não fingida é que vai conduzir a nossa vida do ponto de partida para a glória. É ela que nos movimenta a chegar até o fim. Deus espera que a sua igreja persevere até o fim. Nós somos chamados para perseverar até o fim. E é só no fim que trocaremos a cruz por uma coroa. É só no fim que receberemos da parte de Deus toda a nossa herança.